O general Karl von Stetter dobra o papel ao meio e joga sobre a mesa sem nem terminar de ler. Um oficial brasileiro acabou de pedir sua rendição formal, e ele nem ao menos levanta os olhos. Tropas latinas, ele murmura para o ajudante ao lado. Digam a eles que voltem para casa. Do lado de fora do bunker, o sargento Zacarias Ferreira segura o envelope recusado com a mão firme. 22 anos, filho de lavrador do interior do Piauí, botas com lama até o joelho. Ele não fala alemão, mas entende o gesto. Todos entendem. O que von Stetter ainda não sabe é que aqueles mesmos soldados que ele acabou de mandar embora com algumas palavras haviam feito, nas últimas 48 horas, algo que os próprios alemães consideravam militarmente impossível. E quando os relatórios chegarem à sua mesa, um por um, com nomes, posições e números, o general vai se ver diante de uma escolha que ele jamais imaginou ter que fazer. Se você quer saber o que estava nesses relatórios e o que von Stetter disse quando não teve mais como negar, inscreva-se agora e comenta aqui embaixo sua cidade e seu país. Essa história merece ser lembrada. Karl von Stetter não chegou àquele bunker por acaso. 23 anos de carreira militar, 3 frentes de guerra, 2 condecorações pessoais assinadas pelo próprio Hitler. Ele era o tipo de homem que dormia 4 horas por noite e acordava antes do sol para estudar mapas que já havia memorizado. Disciplina era a única religião que ele conhecia, e ele acreditava, com uma convicção quase física, que disciplina era coisa de povos forjados pelo frio, pela neve, pela necessidade dura do norte europeu. Não de tropas vindas de um país de carnaval e calor. Naquele inverno de 1945, os Apeninos italianos estavam cobertos de lama e névoa. A linha de defesa alemã se estendia por cristas íngremes, bunkers escavados na rocha e campos minados que faziam o avanço aliado sangrar a cada tentativa. Von Stetter comandava um setor estratégico, um corredor de passagem entre 2 vales que, se caísse, abriria caminho direto para o norte. Ele sabia disso. Os aliados sabiam disso. E por isso ele não dormia. O que o incomodava não era o frio. Não era a pressão do comando superior em Berlim, que já enviava ordens cada vez mais desesperadas. O que incomodava von Stetter era um detalhe nos relatórios de inteligência das últimas semanas. Um detalhe que ele havia riscado com a caneta e mandado revisar 3 vezes. Os brasileiros. Sempre os brasileiros aparecendo nos flancos, nos pontos cegos, nos lugares onde nenhum exército sensato mandaria homens. Ele entendia como estratégia aliada colocar tropas inexperientes nos setores menos críticos. Mas aqueles relatórios não descreviam tropas inexperientes. E isso o irritava. O sargento Zacarias Ferreira havia voltado ao acampamento com o envelope na mão e o rosto fechado. Não disse nada aos companheiros. Colocou o envelope sobre a mesa do tenente Rodrigues e foi limpar o rifle. Os outros homens observaram em silêncio. Nenhum precisava perguntar o que havia acontecido. A recusa de von Stetter já circulava entre as tendas antes mesmo de Zacarias tirar as botas. Mas ninguém baixou a cabeça. Ninguém xingou. Houve apenas um silêncio pesado, do tipo que antecede decisões. O tenente Rodrigues leu o relatório da recusa, dobrou o papel com cuidado e olhou para o mapa estendido sobre a mesa. 28 anos, filho de imigrante japonês radicado em São Paulo, cabelos negros e olhos que não piscavam quando ele pensava. Tinha o hábito de bater levemente o dedo indicador sobre o mapa quando estava calculando. E naquela noite, o dedo bateu por um longo tempo. Porque Rodrigues não estava apenas lendo a recusa de von Stetter, estava lendo uma oportunidade. O plano que ele havia submetido ao comando 3 dias antes era simples na ideia e brutal na execução. Enquanto a frente principal da FEB mantinha pressão direta sobre as posições alemãs, fazendo barulho, atraindo fogo, consumindo atenção. Um grupo menor, de 40 homens selecionados, avançaria por um caminho que os alemães haviam descartado como intransponível. Uma ravina íngreme, lamacenta, sem cobertura aérea e com visibilidade zero à noite. Von Stetter havia estudado aquele terreno e concluído que nenhum exército racional tentaria aquilo. Rodrigues havia estudado o mesmo terreno e concluído exatamente o oposto.
Do lado alemão, o Major Heinz Brandt, segundo em comando de von Stetter, bateu na porta do bunker às 2 da manhã com um relatório que ele próprio havia relido 4 vezes antes de acreditar. Postos avançados no flanco esquerdo não respondiam mais ao rádio. Não havia explosões. Não havia tiroteio. Simplesmente pararam de responder. Brandt era um homem metódico, e o silêncio daqueles postos o perturbava mais do que qualquer bombardeio. Silêncio, naquela guerra, significava que algo havia errado de forma muito eficiente. Von Stetter pegou o relatório, leu uma vez e mandou Brandt verificar pessoalmente. Não porque duvidasse do major, mas porque havia uma parte do seu cérebro que ainda recusava a interpretação óbvia daqueles dados. Os postos do flanco esquerdo guardavam o acesso à ravina. Se alguém havia silenciado aqueles postos sem disparar um único tiro audível, havia 2 possibilidades: falha de equipamento ou infiltração. E falha de equipamento não silenciava 4 postos ao mesmo tempo. Brandt voltou 40 minutos depois, sem palavras. Apenas colocou sobre a mesa de von Stetter os documentos de identificação de 3 soldados alemães, capturados, desarmados e deixados amarrados numa cabana a 200 metros do bunker, com uma nota escrita em português que ninguém ali conseguia ler completamente, mas cujo tom era inconfundível. Não era uma ameaça, era um recado. Von Stetter olhou para os documentos por um longo momento. Depois, olhou para Brandt. "Quantos?" ele perguntou. Brandt abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Não sabemos ainda", ele disse. "Os que encontramos foram silenciosos." Von Stetter se levantou pela primeira vez em horas. Foi até o mapa. Estudou o flanco esquerdo, a ravina, os postos marcados em vermelho, que agora eram pontos de interrogação. Havia algo acontecendo ali que ele não havia previsto, e von Stetter era o tipo de homem que perdia o sono com imprevistos, não com inimigos. Inimigos ele sabia enfrentar. Imprevistos eram outra categoria. Naquela mesma hora, a 40 minutos de marcha dali, o sargento Zacarias Ferreira avançava no escuro com outros 39 homens, sem lanternas, sem conversa, apenas o barulho da lama sob as botas e a respiração controlada de quem havia treinado para isso. Zacarias tinha a foto da mãe no bolso esquerdo do uniforme. A mesma foto que carregava desde o embarque no Porto de Santos, 2 anos antes. Ele não pensava na foto enquanto andava. Pensava no próximo passo, no seguinte e no seguinte. O terreno era exatamente tão brutal quanto os mapas indicavam. 3 homens escorregaram na descida da ravina. Nenhum se machucou com gravidade, mas o tempo perdido era tempo que o plano não comportava. Rodrigues, na frente do grupo, não parou. Não esperou. Apenas sinalizou com a mão para que os outros continuassem e continuou ele mesmo. Havia um ponto no alto da crista oposta que precisava estar nas mãos brasileiras antes do amanhecer. Se não estivesse, o plano inteiro desmoronava, e von Stetter nunca saberia o que quase aconteceu. Mas o sol ainda não havia nascido quando Zacarias Ferreira pisou no topo daquela crista e se abaixou instintivamente, olhando para o vale abaixo. O posto alemão estava à sua frente. 4 homens, uma metralhadora, um rádio. E nenhum deles havia ouvido os brasileiros chegarem. Zacarias olhou para o lado. Rodrigues estava ali, 3 metros à direita, com o mesmo olhar calculado de sempre. Os 2 não precisaram trocar uma palavra. O que von Stetter ainda não sabia era que naquele momento, o flanco que ele considerava inviolável havia deixado de existir. E o dia que estava prestes a amanhecer seria diferente de tudo que ele havia planejado. O amanhecer chegou com névoa baixa e um frio que colava na pele como tecido molhado. Zacarias Ferreira estava deitado no chão, rosto na lama, olhos fixos no posto alemão a menos de 20 metros à sua frente. 4 homens, uma metralhadora posicionada para o vale. Um rádio que ainda não havia transmitido nada, o que significava que os alemães ainda não sabiam. Ainda. Rodrigues sinalizou com 2 dedos. Zacarias respirou fundo, uma vez, e se moveu.
Em menos de 4 minutos, o posto havia mudado de mãos. Sem um disparo. Os 4 soldados alemães estavam imobilizados, desarmados e empurrados para dentro da própria cabana. O rádio agora estava nas mãos de um pracinha que havia aprendido o suficiente de alemão para manter as transmissões de rotina. Respostas curtas, pausadas, sem nada que levantasse suspeita. Rodrigues olhou para o relógio. 5h42 da manhã. O plano estava no tempo certo, dentro de uma margem de 3 minutos. Ele permitiu-se um meio sorriso antes de voltar ao mapa. No bunker, von Stetter estava acordado há 18 horas seguidas. O café havia esfriado na caneca. Brandt circulava pela sala com aquela expressão de homem que quer dar uma notícia ruim, mas está esperando o momento certo. E von Stetter já havia aprendido a reconhecer essa expressão. Quando o rádio do flanco esquerdo transmitiu a resposta de rotina das 5h45, o general respirou com uma leveza que durou exatamente 2 minutos. Porque às 5h47 chegou o primeiro relatório que não fazia sentido nenhum. O posto central do corredor norte havia reportado movimentação de tropa vinda de uma direção que não estava em nenhum plano aliado conhecido. Não era o vale. Não era a estrada principal. Era um ângulo que von Stetter havia pessoalmente descartado na reunião de planejamento de defesa 6 semanas antes, com a frase exata: nenhum comandante racional mandaria homens por ali. Brandt colocou o relatório sobre a mesa sem dizer nada. Von Stetter leu, releu, e pela primeira vez naquela guerra ficou quieto por tempo demais. Rodrigues havia dividido os 40 homens em 3 grupos de 13, com um grupo de comando de 1. Cada grupo tinha um objetivo específico, uma janela de tempo e uma ordem clara. Se o objetivo não fosse atingido dentro da janela, recuar sem confronto direto. Não era heroísmo, era matemática. 3 pontos estratégicos tomados simultaneamente, antes que os alemães pudessem reorganizar a defesa, criavam um triângulo de controle que fechava o corredor norte de von Stetter por todos os lados. Era um cerco, feito por 40 homens, contra uma posição que o próprio comando aliado havia classificado como de difícil acesso imediato. O primeiro grupo, liderado pelo cabo Eustáquio, mineiro de Montes Claros, 30 anos, mãos grandes e voz baixa, atingiu o ponto norte às 6h11 da manhã. Encontraram resistência leve, 2 soldados alemães em alerta, um breve confronto de menos de 1 minuto, e a posição estava tomada. Eustáquio mandou o sinal combinado, 3 cliques no rádio, e esperou. O segundo clique respondeu 4 minutos depois. O terceiro grupo havia chegado ao ponto sul. Faltava apenas o grupo do meio, o mais exposto, o que atravessava o único trecho sem cobertura natural. Era o grupo de Zacarias. O trecho aberto tinha 140 metros. Terreno plano, sem árvores, com visibilidade total para qualquer observador alemão posicionado na crista leste. Na teoria, era um suicídio atravessá-lo de dia. Na prática, Rodrigues havia calculado algo que poucos comandantes teriam percebido. A névoa daquela manhã específica, combinada com o ângulo do sol nascente, criava um intervalo de aproximadamente 11 minutos, em que a visibilidade naquele trecho caía para menos de 15 metros. 11 minutos. Zacarias e seus 12 homens precisavam de 8. Eles cruzaram em 7 minutos e 40 segundos. Quando o sol cortou a névoa e o trecho voltou a ficar visível, não havia ninguém lá. O grupo de Zacarias havia desaparecido para o outro lado, como se a terra os tivesse engolido. O sentinela alemão na crista leste piscou para o setor, viu nada e registrou setor limpo no seu relatório das 6h20. Era a última anotação que ele faria naquela posição. No bunker, von Stetter havia parado de circular. Estava de pé diante do mapa, com 3 relatórios contraditórios na mão, tentando montar um quadro que não fechava. Os postos do flanco esquerdo respondiam normalmente, mas as respostas tinham um ritmo ligeiramente diferente, que Brandt havia notado e apontado com uma caneta no papel, sem saber exatamente o que aquilo significava. O corredor norte reportava movimentação lateral inexplicável, e o posto central havia acabado de perder contato com a sentinela da crista leste.
Mande um grupo de reconhecimento, von Stetter ordenou, com a voz mais baixa do que o normal. Brandt mandou. O grupo saiu às 6h32. Às 6h51, Brandt recebeu a confirmação que havia temido desde as 2 da manhã. Os 3 pontos estratégicos do corredor norte estavam ocupados por forças brasileiras. Não havia sinal de confronto pesado. Não havia mortos alemães espalhados pelo terreno. Os postos haviam sido tomados com uma precisão cirúrgica, que o relatório de reconhecimento descrevia com uma palavra que nenhum alemão presente naquela sala esperava ler. Silenciosamente. Von Stetter pegou a caneta. Olhou para o mapa. O triângulo formado pelos 3 pontos tomados era exato. Não havia imprecisão, não havia espaço desperdiçado. Quem havia planejado aquilo havia estudado o terreno tão bem quanto ele, talvez melhor, porque havia encontrado uma brecha que ele havia descartado. E isso, mais do que a perda tática em si, foi o que fez o general colocar a caneta de volta sobre a mesa devagar, como quem pousa algo frágil. Quem comanda essa unidade? Ele perguntou para Brandt. Brandt consultou os documentos capturados nos dias anteriores. Um tenente, ele respondeu. Rodrigues. Von Stetter repetiu o nome em voz baixa, como se estivesse tentando encaixá-lo em alguma categoria que já conhecia. Não conseguiu, porque o que Rodrigues havia feito não se encaixava em nenhuma categoria que von Stetter havia estudado. Não nas academias militares prussianas, não nos manuais de campanha, não nos anos de frente de batalha. Era algo diferente, uma combinação de audácia, precisão e paciência que ele havia sempre associado a exércitos específicos, de histórias específicas, não a tropas latinas, não a brasileiros. Mas o triângulo no mapa não mentia. E os 3 relatórios na sua mão tampouco. Von Stetter foi até a janela estreita do bunker. Lá fora, a névoa havia dissipado completamente. O corredor norte, aquele corredor que ele havia defendido como inviolável, que havia sido o centro da sua estratégia por semanas, estava agora sob controle de 40 homens que ele havia mandado embora com 2 palavras na noite anterior. O general ficou olhando para aquela paisagem por um tempo que Brandt não conseguiu medir. E quando se virou, havia algo diferente no seu rosto. Não era derrota ainda. Era o início do reconhecimento de que a derrota estava chegando e que ele não havia visto de onde. O que von Stetter ainda não sabia era que Rodrigues estava prestes a mandar um segundo envelope, e dessa vez ele não ia jogar sobre a mesa. O segundo envelope chegou às 8h15 da manhã. Desta vez, não havia um oficial de baixa patente batendo na porta do bunker. Era o próprio sargento Zacarias Ferreira, de pé, uniforme enlameado, botas que haviam percorrido quilômetros de terreno impossível naquela noite. Ele não entrou. Ficou na soleira, estendeu o envelope para o ajudante alemão, sem dizer uma palavra, e esperou. Havia algo na postura daquele homem que o ajudante não soube descrever no relatório posterior. Apenas registrou que o sargento brasileiro parecia completamente à vontade, como se estivesse entregando correspondência numa manhã comum. Von Stetter abriu o envelope desta vez antes de jogá-lo. Leu devagar. O texto era direto. O tenente Rodrigues solicitava a rendição formal do general, listava os 3 pontos estratégicos agora sob controle brasileiro e informava o número exato de soldados alemães capturados, 57, todos vivos, todos tratados conforme as convenções. No final, uma única frase que von Stetter releu 3 vezes. O senhor é convidado a verificar pessoalmente o que foi feito antes de tomar sua decisão. Brandt olhou para o general esperando a mesma reação da noite anterior. Não veio. Von Stetter ficou olhando para aquela última frase por um tempo longo. Depois dobrou o papel, com cuidado desta vez, e disse apenas: preparem o transporte. O trajeto até o primeiro ponto estratégico tomado pelos brasileiros levou 20 minutos. Von Stetter foi de jipe, com 2 oficiais, e Brandt ao lado. Zacarias seguiu na frente, a pé, no mesmo ritmo constante de sempre. Quando chegaram ao ponto norte, o que o cabo Eustáquio havia tomado às 6h11 da manhã, von Stetter desceu do jipe e ficou parado por um momento, olhando para a posição. Tudo estava intacto.
O equipamento alemão havia sido organizado em pilhas ordenadas. As armas, separadas e enfileiradas. Os documentos, empilhados sobre uma caixa com um peso em cima para não voar com o vento. Não havia destruição. Não havia vandalismo. Não havia sequer sinais de que aquele posto havia mudado de mãos em menos de 4 minutos, no escuro, sem um disparo. Von Stetter caminhou devagar pelo perímetro, olhando para cada detalhe, com aquela expressão de homem que está somando colunas numa conta que não fecha. Brandt o seguia 2 passos atrás, em silêncio. Os 2 oficiais ficaram perto do jipe. No segundo ponto, a história se repetia, com um detalhe a mais. Os 4 soldados alemães capturados ainda estavam ali, sentados numa fileira, com água e ração do próprio estoque brasileiro ao lado. Um deles havia recebido curativo numa escoriação no joelho. Quando von Stetter se aproximou, o soldado, um jovem de talvez 18 anos com olhos que não escondiam o cansaço, olhou para o general e disse algo em voz baixa. Von Stetter se inclinou para ouvir. O soldado disse que os brasileiros não haviam falado com eles durante a captura. Apenas sinalizaram para que ficassem quietos. E ficaram. Von Stetter ficou olhando para aquele soldado por um momento. Depois se levantou e continuou andando. O terceiro ponto era o que havia custado mais ao grupo de Zacarias. O trecho aberto de 140 metros, atravessado em 7 minutos e 40 segundos na janela de névoa. Rodrigues estava ali, esperando. De pé, mapa dobrado na mão, olhando para o vale abaixo. Quando von Stetter chegou, os 2 homens ficaram frente a frente pela primeira vez. O general alemão, 2 metros de altura, uniforme impecável apesar das horas difíceis. O tenente brasileiro, mais baixo, uniforme com lama nas mangas, olhos que não desviavam. Rodrigues não fez discurso. Não estendeu a mão imediatamente. Apenas apontou para o vale, para os 3 pontos no triângulo que seus homens ocupavam, e depois apontou para os 40 soldados brasileiros posicionados ao redor, imóveis, em silêncio, rifles descansados, mas presentes. Depois, olhou para von Stetter e disse, em espanhol, o único idioma em comum que os 2 tinham, uma frase simples. Eles fizeram isso, com as próprias mãos, na escuridão. Von Stetter olhou para os homens ao redor. Zacarias estava entre eles, botas ainda enlameadas, foto da mãe no bolso esquerdo, que o general não podia ver, mas que estava lá. Eustáquio, o mineiro de mãos grandes, parado com a mesma calma de quem havia acabado de fazer algo que considerava apenas seu trabalho. Homens de todos os tons de pele, de todas as regiões de um país que von Stetter mal conseguia localizar no mapa com precisão. Homens que ele havia dispensado com 2 palavras na noite anterior. O general ficou olhando para eles por um tempo que Brandt mais tarde descreveria como demorado demais para ser apenas avaliação tática. Porque von Stetter não estava avaliando mais. Estava reconhecendo. Havia uma diferença entre as 2 coisas, e aquele momento era claramente a segunda. Von Stetter voltou os olhos para Rodrigues. Abriu a boca. Fechou. Depois disse, em alemão, uma frase que Brandt traduziu para o português minutos depois, com uma expressão de quem não tinha certeza se havia traduzido corretamente. Eu me rendo a soldados. Não disse brasileiros. Não disse aliados. Disse soldados. E todos ali entenderam a diferença. A rendição formal foi assinada às 10h43 da manhã, numa mesa improvisada com 2 caixas de munição e uma prancha de madeira. Von Stetter assinou sem hesitação, com a mesma letra precisa de sempre. Rodrigues assinou ao lado, com a caneta que carregava desde o Brasil. Uma caneta simples, de cabo preto, que seu pai havia lhe dado no dia do embarque, com uma frase que ele nunca repetia para ninguém. 57 prisioneiros alemães foram entregues formalmente. Nenhum havia sido machucado, nenhum havia sido humilhado. Nos dias seguintes, a notícia do cerco se espalhou pelas linhas aliadas com uma velocidade que os próprios brasileiros não esperavam. Não pelo número de prisioneiros, 57 era um número modesto para os padrões daquela guerra, mas pelo método, pelo silêncio.
pela precisão de 40 homens que haviam feito o que nenhum planejador havia considerado possível, num terreno que o próprio inimigo havia descartado. Numa janela de tempo que dependia da névoa e da matemática e da confiança absoluta de cada homem no homem ao seu lado. O coronel Moacir Andrade, comandante do setor brasileiro, recebeu o relatório de Rodrigues numa tarde de sol fraco e leu 3 vezes antes de levantar os olhos. Depois chamou o ordenança e pediu que enviassem cópia ao comando aliado com uma nota simples: executado conforme planejado. Era a frase mais brasileira possível para descrever algo extraordinário, e por isso mesmo era perfeita. Von Stetter passou os meses seguintes como prisioneiro de guerra num campo administrado pelos aliados no norte da Itália. Havia relatos de que ele pedia, com frequência, acesso a mapas da região dos Apeninos, não para planejar nada, mas para estudar, para entender como Rodrigues havia visto o que ele não havia visto. Nunca encontrou uma resposta satisfatória nos mapas, porque a resposta não estava nos mapas, estava nos homens. Décadas depois, um pesquisador italiano que estudava a campanha dos Apeninos encontrou num arquivo militar em Bolonha um documento assinado por Von Stetter, uma análise da operação escrita de próprio punho que o general havia enviado para um instituto militar alemão no pós-guerra. No final do documento, numa linha separada das conclusões técnicas, havia uma frase que o pesquisador fotografou e publicou num livro sobre a FEB em 2003. Subestimei o inimigo não por falta de informação, mas por excesso de certeza. Esse é o erro que os mapas não mostram. O neto de Von Stetter, um engenheiro de Frankfurt chamado Peter, visitou o Brasil em 2018. Foi até o Museu do Expedicionário em Curitiba, onde havia uma fotografia do sargento Zacarias Ferreira. Botas enlameadas, olho fixo na câmera, mão segurando o rifle com a naturalidade de quem segura uma ferramenta de trabalho. Peter ficou diante da fotografia por um longo tempo. Depois escreveu no livro de visitas do museu, em português mal escrito, mas completamente compreensível: meu avô errou, eles mereciam respeito. 40 homens. Uma noite. Um cerco que nenhum general considerava possível. A Força Expedicionária Brasileira não foi para a Itália para provar algo ao mundo, foi porque havia uma guerra a ser vencida e eles decidiram vencê-la do jeito que sabiam, com disciplina silenciosa, inteligência de terreno e uma lealdade entre soldados que nenhum mapa consegue medir. Von Stetter passou anos tentando entender nos papéis o que havia acontecido naquela manhã de névoa. A resposta era simples demais para caber num relatório militar. Ele havia subestimado homens que não tinham nada a provar, e por isso mesmo provaram tudo. O legado dos pracinhas não está apenas nas batalhas que venceram, está na forma como venceram. Com respeito ao inimigo rendido, com proteção aos civis, com uma dignidade que até hoje faz pesquisadores italianos, alemães e brasileiros pararem diante de arquivos empoeirados e relerem os documentos com atenção redobrada, como se ainda não conseguissem acreditar completamente no que está escrito. Essa história merece ser lembrada. Se você chegou até aqui, você já faz parte disso. Inscreva-se no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa conhecer a história dos pracinhas. E tem mais, no comentário fixado aqui embaixo, você encontra nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB, artigos, detalhes que não cabem no vídeo e histórias que vão te prender do começo ao fim. Vai lá, vale cada linha. Comenta também sua cidade e seu país. A gente quer saber de onde essa história está chegando.